Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e estou aqui neste momento que é seu, que é meu, que é nosso, Momento Consult, trazendo para você que nos assiste e nos acompanha informações atinentes à área tributária, à área empresarial e temas conexos que nós acompanhamos aqui na nossa consultoria. E chama atenção, na data de hoje, que é a data de gravação deste evento, desse Momento Consulta, desse episódio, o Diário Oficial de hoje, dia 26 de julho de 2024, traz lá na página 27 o ato declaratório número 23 de 2024. Este ato declaratório ratificou convênios aprovados na 193ª reunião ordinária do CONFAS, realizada no dia 5 de julho e publicados no Diário Oficial do dia 9. E ele aprova os convênios 74 até 91. E nos chamou a atenção que nesta lista de convênios ratificados não está o convênio 93 de 2024. É evidente que isso ainda não quer dizer muita coisa, porque nós temos um prazo, eu vou explicar isso daqui a pouco, para que haja essa ratificação nacional ex-tempore, não há problema nenhum. Mas chama atenção, porque esse convênio 93 de 2024 foi tema tratado no nosso episódio 75, e envolve aquela questão das transferências de mercadorias entre estabelecimentos, em que nós criticamos o fato de haver prorrogação do convênio 228 de 2023, e também o 178, que, a rigor, indiretamente, acabam determinando que a situação das transferências continue com essa tributação a despeito da DC 49. Esse tema já está tratado e nós vamos voltar aqui à baila no próximo evento, assim que essa situação se resolver. Mas chamamos atenção para ficarmos em alerta. E aqui é que entra a discussão que nos traz a este Momento Consult. O que é essa ratificação? Qual é a importância disso tudo? Aliás, a palavra ratificação é diferente de internalização. Então vamos começar pelo começo. Todo convênio, a rigor, ele trata de benefícios fiscais como regra a partir do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição Federal, e tratado com mais detalhes na Lei Complementar 24 de 75, que foi a lei que instituiu o Conselho Nacional de Política Fazendária. Todavia, é importante observar, quem fizer um histórico vai ver que existem convênios antes de 75, convênio de 66, desde 66, nós fizemos um levantamento e temos aí o histórico de todo este período, anterior inclusive a 75, e eram chamados de acordos entre os estados. Vocês vão enxergar em qualquer momento convênios AE, convênio, acordo entre estados. E é isso que um convênio é, um acordo, não é lei, ele não tem força, por isso é importante ratificá-lo e também internalizá-lo. São duas coisas distintas que nós vamos explicar para que não fique dúvida sobre isso. Até porque nós tratamos no nosso episódio 76 também um pouquinho desse tema, que é o gancho para este episódio, quando falamos da retirada de produtos com substituição tributária, os protocolos que foram publicados e que precisam ser internalizados, sob pena de não haver vigência. Então, eu repito, nós estamos falando aqui de competência do Estado. O Estado assinar um convênio não quer dizer que ele esteja implementado. E aqui a doutrina ousa classificar como convênios autorizativos e impositivos. É uma classificação válida, não há dúvida nenhuma. E quando eu digo ousa, não é num sentido pejorativo, muito pelo contrário, está correta a classificação. Entretanto, quando eu digo ousa, é que, mesmo que seja impositivo, não há nenhuma penalidade se o Estado não implementar o convênio ou o protocolo. Existem projetos de lei prevendo a alteração da Lei Complementar 2475, determinando a aplicação impositiva de todo o convênio e protocolo que o Estado venha a assinar, diminuindo bastante aí a insegurança jurídica. Quantas vezes nós não temos dificuldade entre os estados, porque um convênio é regulamentado no estado, mas não é regulamentado no outro, e nós temos dificuldade de relacionamento. Essa é a razão pela qual temos que ficar atentos aí à legislação estadual sempre. Mas vamos voltar
ao início do nosso comentário. O convênio não é lei, ele é um acordo. Ele precisa, segundo o convênio 133 de 97, que é o regimento interno do CONFAS, seguir um rito, uma rotina. Uma vez publicado o convênio, ou o protocolo, ou o ajuste, né? Mas esse caso é o convênio, a partir da data da publicação, tem até 15 dias para que os Estados façam a ratificação. Né? Ou seja, é uma ratificação que, na realidade, ela é dependente da confirmação do Estado. E muita gente pode se perguntar, tá, mas o Estado vai, assina o convênio e depois tem o direito de desistir? Sim. Por quê? Porque nem sempre o representante do Estado que vai é o secretário de Fazenda e nem sempre está tomando conhecimento do que está sendo discutido. Então, para não haver perda e não haver prejuízo no processo, o convênio é aprovado e ele traz para o Estado e mostra para a equipe, não, mas isso aqui do jeito que está não nos interessa. E aí o Estado comunica o CONFAS, a Secretaria Executiva, né, do CONFAS, que não aceita aquele convênio. Ou seja, o convênio não tem vigência. E aqui são três coisas distintas: validade, vigência e eficácia. Ele tem validade a partir do momento que é publicado. Mas existe o que a gente chama de ratificação ad referendum, que são esses 15 dias. E aqui que eu chamo a atenção do convênio 93, esses 15 dias já passaram. E admitindo que eu tenha, e aí é um outro prazo, porque uma vez corrido este prazo, a Secretaria Executiva do CONFAS tem até 10 dias para publicar um ato declaratório informando da ratificação ou não. O que pode acontecer mesmo hoje à noite, em publicação especial, ou até segunda-feira. Então ainda existe um certo prazo. Se não houver, nós voltaremos ao tema e iremos tratá-lo, chamando atenção para este episódio que nós estamos aqui falando. Bom, dito isso, o que é importante observar quando falamos em convênios? Nós temos que considerar que convênios, eles existem para que haja uma harmonização possível no ICMS. E toda vez que se fala em convênio, nós temos que considerar que existe uma estrutura constitucional por trás dele e que tem que ser considerada. E às vezes nos perguntam, tá, e onde é que encaixa os convênios, os protocolos e os ajustes? Nós temos entendido, isso é uma opinião nossa, mas eu sou bem acompanhado do professor Roque Carrasa e outros grandes autores, em que ele estaria ali entre a lei e o decreto regulamentar. Analogicamente, assim como um presidente da República é o representante de todos os estados para assinar acordos no exterior, ele tem que trazer este acordo, esta convenção, para ser homologada pelo Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo. Nós sustentamos, estamos, repito, bem acompanhados, que os estados deveriam fazer o mesmo. Ou seja, isso não tem nada a ver com ratificação, nós estamos falando em internalização. Porque o ratificar é apenas um passo, ou seja, ele passa a ter validade e ele tem vigência. Todavia, existe um terceiro fato que é a eficácia. E a eficácia, ele está vinculado à competência dos estados. Ou seja, a eficácia dos convênios só existirá se eles forem transformados em lei, em decreto, coisa que o valha. E nós defendemos o seguinte: quando existe a ratificação tácita, até este prazo de 15 dias, que é o ato declaratório que eu comentei aqui, nós estamos exercendo um ato de governo, é o executivo, não há dúvida nenhuma, e o regimento do CONFAS é claro. Todavia, para implementar, isso deveria passar pela Assembleia Legislativa dos Estados e deveria ser, analogamente a um tratado internacional, um decreto legislativo do Estado. Poucos estados do Brasil adotam isso. O Distrito Federal tem, com frequência, feito isso, seguindo a cartela, né, da regra correta. Né? Nesse sentido, o Estado deveria internalizar. Nós sabemos que os Estados internalizam mediante decretos e regulamento, o que abriria espaço para uma discussão. Mas o que eu chamo a atenção, ratificação por si só não basta. É preciso que haja internalização. Voltem lá no nosso encontro do episódio 76,
quando nós falamos em retirada de produtos da substituição tributária, e eu insisto nessa tese, o Estado tem que implementar o convênio, né? Sem isso, não há que se falar em efetividade. É o caso, por exemplo, do episódio anterior, onde nós comentamos aí da tributação das blusinhas. Existe um convênio, que é o 81 de 2023. Ele já é válido e é vigente, cumpriu todo o processo natural, todo o rito natural, mas o Estado do Paraná não implementou aquele que prevê a tributação em carga tributária equivalente a 17%. É isso que vai dar a eficácia da norma, porque aí o Estado está exercendo o seu poder de império, a sua competência. É fundamental que você tenha isso em mente. E nós entendemos que isso teria que ser por meio de decreto legislativo, até lei. No entanto, hoje é feito, na prática, por meio de decreto executivo. É importante observar, e eu sempre lembro que isso, inclusive, é objeto de nossa tese de mestrado, e é o nosso livro, né, de convênios, publicado aí pela editora Juruá, é só colocar no Google aí, vocês vão achar, e nos leva a atenção, tá, então o que é esse cara chamado CONFAS? CONFAS é um órgão atrelado ao governo federal, na estrutura do governo federal. Ele foi criado por lei complementar 2475, antes disso nós temos convênios, né? Ele era incipiente, foi ganhando estrutura, e é dirigido necessariamente pelo ministro da Fazenda, né? No caso, o ministro Haddad atualmente. E ele congrega todos os estados, congrega representantes do Conselho Monetário Nacional, congrega representantes aí da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque há muito interesse no passo a passo que existe. E existe um órgão muito importante dentro do CONFAS, chamado COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente. Dentro do COTEP, nós temos grupos de trabalho, né, de gente mais especializada. Então, toda vez que você quer produzir um convênio, o primeiro passo é levar para a análise do COTEP, até chegar no CONFAS. Ou seja, o COTEP é um órgão de assessoramento do CONFAS, formado por técnicos, né, que fazem esse trabalho importantíssimo. Então, vocês vão achar lá grupo de trabalho automotivo, grupo de trabalho de comunicação, grupo de trabalho de combustíveis e assim por diante. Ou seja, gente que tem convivência com toda a regulamentação do setor e pode contribuir facilmente com isso. Também há um regimento interno lá no COTEP para isso, né? Lembrando, inclusive, que hoje, a partir da Lei Complementar 160 de 2017, todo benefício que seja concedido sem o aval do CONFAS, ele traz problemas para os estados, porque a Lei Complementar e o protocolo convênio 190 de 2017 trouxeram consigo a portaria 76 de 2019 do Ministério da época da Economia, hoje Ministério da Fazenda, que regulamenta o artigo 6º da Lei Complementar e diz o seguinte, olha, se o Estado oferecer um benefício que não passou pelo CONFAS, eu denuncio ao CONFAS, o CONFAS abre prazo para que o Estado se justifique e é feita uma avaliação, passando pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Constatado que o Estado concedeu um benefício sem aval do CONFAS, o governo federal suspende fundo de participação, ou seja, mexeram no bolso dos estados, para acabar com a guerra fiscal de certa forma, né? O que é importante observar? Qual é o papel do CONFAS para se entender o porquê que nós temos convênios, protocolos e ajustes? Está lá na própria regra do convênio 133 e também na página inicial do CONFAS, colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação de política de dívida pública externa dos estados, ou seja, é um balcão de negociações, que é presidido pelo ministro da Fazenda, que não tem direito ao voto, nenhum desses representantes externos, Procuradoria, o Conselho Monetário Nacional. Quem tem direito a voto e voz são só os estados e o Distrito Federal. Então, ele participa na orientação financeira pública dos estados em parceria com as políticas econômicas do Conselho Monetário Nacional e tratando principalmente de dívida pública interna e externa dos estados. Também promove a celebração de convênios para a concessão das isenções que nós conhecemos. E também pode tratar sobre substituição tributária, né? E aqui eu estou falando em convênio no sentido estrito. Daí você me pergunta, Gilberto,
convênio no sentido estrito? Sim. A palavra convênio, genericamente, ela é, antes de tudo, um acordo, né, entre iguais. Né? Assim como a palavra ajuste, nós estamos ajustando para corrigir. E a palavra protocolo também lembra a ideia de que eu estou fazendo um acordo. Mas cada um, principalmente a partir da Lei Complementar 2475, com o passar dos anos, eles foram se delineando muito para a sua função, cada um tem uma função. Né? E veja, o convênio é o único que trata de benefícios fiscais no ICMS, atendendo aquela regrinha da Constituição e principalmente lá do CTN, né, que diz que só lei pode conceder benefício fiscal. O protocolo e o ajuste não tratam de benefícios, até porque o ajuste, a gente costuma dizer que é um convênio que reúne a União. Convênio que reúne a União, o que explica a participação do ministro também. Toda vez que eu regulamento documentário fiscal, isso afeta as indústrias. E aí tem o IPI, e aí tem a participação da União. Então, por isso que a gente costuma dizer que o ajuste é um convênio que envolve a União também, mas ele não pode tratar de benefício, porque a competência é da União para definir regras. Terceiro, competência do CONFAS, promover celebração de convênios ou até protocolos em base do artigo 102 e 199 do CTN. O 102 é a extraterritorialidade, permitindo aí substituição tributária, por exemplo. E o 199 é a troca de informações entre os estados. Né? Além disso, é importante se observar, gente, que essas trocas mútuas são convênios que podem existir também com os municípios. Né? Então, quando nós falamos em convênios, protocolos e ajustes, nós temos uma espécie distinta para cada caso. E temos um gênero comum chamado convênio, que a seu tempo é um acordo. E aí, dentro deste gênero, nós temos três espécies: convênio no sentido estrito, protocolo e ajuste. E quando eu digo no gênero, eu falo convênio no sentido lato sensu. O convênio também pode sugerir medidas com vistas à simplificação e harmonização de exigências legais, né? E também promover gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais. Aqui entra o CINIF, aqui entra o ajuste, CINIF. Então, Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais, ele serve para coleta, elaboração, distribuição de dados básicos essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias estaduais. Então, é para isso que existem os convênios. Também os ajustes, né? Também o convênio pode promover estudos com vista a aperfeiçoamento do sistema tributário nacional, porque, como dissemos, é um balcão de negociações. Toda vez, por conta do princípio, né, do pacto federativo, que eu faço uma alteração na União, ela traz efeitos para os estados. Quando os estados adotam postura, ele traz efeitos para a União. E nós vivemos um sistema cooperativo e é importante que se veja a participação de todos nesse sentido. E foi recentemente adicionado, desde a Lei Complementar 160, uma outra função, que é basicamente delegar aí a competência, a deliberação sobre o trato dos convênios, dando mais força ao COTEP, que é, como nós dissemos, um órgão técnico. Né? E quais são as peculiaridades dos convênios? Que nós sempre dizemos que é oriundo do direito administrativo, há um interrelacionamento, né? Mas a função principal dos convênios é trazer à lume dentro do Estado o benefício fiscal, mas ele pode tratar de outros assuntos. Então, é um documento com maior amplitude, como nós mostramos agora há pouco. Né? Já protocolos e ajustes têm limitações. Então, falando no sentido estrito sensu, o convênio é um sinônimo específico de benefício fiscal ou daqueles assuntos que nós relacionamos. Então, o que nós temos? Primeiro, convênio envolve todas as unidades da federação, ou seja, mesmo aquelas que não apoiam, têm que participar da reunião. Né? Em alguns casos, isso está suspenso pela Lei Complementar 160, existe suspensão deste quórum. Né? Também, o protocolo ele é diferenciado do convênio porque ele trata de acordos bilaterais, procedimentos específicos, não podendo tratar de benefícios. Eventualmente, uma suspensão, por exemplo, um canal de exportação
de Mato Grosso para o Paraná, como proceder em relação a isso? Ou então um protocolo que trate sobre o encarroçamento de caminhões. Aí eu pego os estados que fabricam caminhões, que fabricam chassi e que fazem carroçamento, que são basicamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Onde não houver, não há participação. Então, o protocolo diz respeito àqueles estados que estão envolvidos. Né? O ajuste envolve basicamente documentário fiscal. Então, ele trata de CFLP, CST, nota fiscal eletrônica. Ele pode trazer também, como já trouxe, aí tratamentos específicos de como proceder em relação à assistência técnica, ou então consignação industrial. Isso não é tratado por convênio, é tratado por ajuste. Por que é tratado por ajuste? Consignação industrial, lembra indústria, lembra o IPI. Então não poderia ser tratado no contexto de convênio, sim, de ajuste para que a União pudesse efetivamente ser usuária. Então, nesse sentido, só resumindo, convênio no sentido estrito, são acordos que podem tratar de um monte de assuntos, mas principalmente se diferencia dos demais porque ele trata de benefício fiscal. Os protocolos, via de regra, não tratam de benefícios, são acordos multilaterais, né? E apenas entre os interessados. E, via de regra, trata de substituição tributária, ou caso de operações estruturadas, né? Como se tem um corredor de exportação. Em casos excepcionais que envolvam benefícios, aí o tema tem que ser jogado para convênio e não para protocolo, né? O exemplo clássico está previsto lá no artigo 38 do Regimento Interno sobre as tratativas que envolvem protocolo. Primeiro, implementação de política fiscal, permuta de informações e fiscalização conjunta, fiscalização comum, né? Isso é tratado à luz do 199 entre os estados que fazem o acordo, fixação de critérios para elaboração de pautas fiscais e assuntos de interesse dos estados do Distrito Federal que não tratem de benefícios fiscais e são previamente sempre submetidos ao COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente do CONFAS, né? São, então, acordos bilaterais que podem se transformar em multilaterais, à medida que os estados vão aderindo. E, por derradeiro, o ajuste CNF, né? Que, diferentemente dos protocolos, só admitem os estados, né? No ajuste CNF, a União tem participação, ela não vota, mas já chega isso ajustado, porque quem regulamenta o documentário fiscal é o CONFAS, e lá são decididas essas questões. Trata-se, enfim, de um ajustamento entre os estados, né? E estaria dentro, lá do artigo 3º do Regimento Interno, do inciso 2, 3 e 4, que é atos e prerrogativas de fiscalização, 199 e 102 do CTN, medidas de simplificação e harmonização, e promover gestão do Sistema Nacional Integrado. Não custa lembrar o convênio sem número de 1970, que a rigor é um ajuste. Então, antes de 75, quando surgiu a lei complementar, havia muita troca de função de convênios e protocolos, tá? Mas, a rigor, é importante que se diga que isso foi pacificando com o passar do tempo, sendo, então, da forma como nós falamos, que ajuste tem uma função, protocolo tem outra e convênio tem outra. E não se esqueçam, existe aqui, antes de tudo, o conceito de competência. Não basta o Estado assinar, participar de um protocolo, de um convênio, de um ajuste e não implementar. Então, por isso nós citamos o convênio que trata aí o convênio 81 de 2023, que trata aí da tributação em carga tributária equivalente a 17% nas importações, com um valor inferior a $50, para depender da internalização. Então, validade. O convênio, protocolo e ajuste, ele é publicado no Diário Oficial, ele passa a ter validade. Ele passa a ter vigência a partir do momento que os 15 dias são cumpridos e em que os estados ratificam. E aí, 10 dias, até 10 dias, para o COTEP, melhor dizendo, a Secretaria Executiva do CONFAS, publicar um ato confirmatório. Temos a vigência, mas a eficácia, ela só existe quando o Estado internaliza. Então, gente, assinar convênio, assinar protocolo, assinar ajuste, não é sintoma de efeito imediato, ok? Numa próxima oportunidade, nós voltaremos a temas correlatos. Eu sei que o tema hoje foi um pouquinho mais longo, mas era importante desfazer essa confusão. Nós gostaríamos, então, de pedir, por fim, que vocês sempre atendessem aquele pedido que eu faço no final, que é de, basicamente, curtir o nosso trabalho.
dá o likezinho, porque ele vai dar relevância. Comentar, sim, comentar, seja ele de forma pública ou privada. No público, vocês sabem, embaixo existe um espaço para comentários, né? E comentar pode ser sugerir pauta, questionar, duvidar, criticar. Nós estamos abertos, isso é uma democracia técnica, nós aceitamos, desde que seja algo fundamentado, evidentemente, né? E poderá fazê-lo, se for crítico e achar que não é conveniente, fazê-lo de forma particular e privada no nosso e-mail, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, que nós disponibilizamos para todo esse contato que vocês quiserem. E por derradeiro, não custa lembrar que existe uma sinetinha embaixo, em que você pode clicar, se cadastrar e ser avisado para ter mais conteúdos como este. De resto, nos acompanhe nas redes sociais, seja da Chloe Consult ou as minhas particulares, vocês vão achar, não é difícil achar um Gilberto Meira por aí, né? Nas redes sociais, onde nós colocamos essas informações, tá ok? Até uma próxima!